Boa noite, a paz de Jesus. Deus abençoe os amados irmãos. Que as bênçãos do Senhor, ela desça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nessa noite de hoje. Aguardávamos um instante os irmãos chegarem, né, para a gente estar orando, né, para a gente estar iniciando nossa live, né, nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Amém? Permita que o Senhor, ele entre dentro da sua casa nessa noite de hoje, querido. Permita que o Senhor abençoe sua vida, sua família, né? Nós precisamos muito do Senhor, né? Precisamos muito de uma resposta que somente o Senhor pode dar a nós. Precisamos das bênçãos do Senhor, precisamos do Senhor. Então, é uma noite, uma oportunidade que você tem de abrir sua casa, seu coração, a sua vida, entregar a sua vida nas mãos do Senhor nessa noite de hoje. Ele tudo fará, né? Sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Amém? Deus abençoe os amados irmãos, uma boa noite. Vamos estar orando para estar iniciando a nossa live, né, em nome de Jesus. Você que está chegando aí, né, pode estar colocando aí seu pedido de oração, que no final da live vamos estar orando pelo seu pedido de oração, orando pela sua vida, orando pela sua família, em nome de Jesus. Hoje é noite de bênção. Hoje é noite o qual o Senhor, ele preparou, né, para visitar a sua casa, a sua vida, a sua família. Então, permita que ele entre na sua casa. Permita que ele faça, né, milagres e prodígios dentro da tua casa através da tua fé. Então, é o momento de você entregar a sua família, a sua casa, o seu dia de oração, os seus sonhos, projetos, diante da presença do Senhor. Ele tudo fará. Mas antes de tudo isso, você tem que crer. Crer que tudo isso que vai acontecer agora, desde esse início dessa live, até o final dela, se converta em bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém, queridinhos? Graças a Deus, você está aguardando mais um instante. Aos irmãos, está chegando aí, né? Está chegando, está entrando aí na live, a gente está orando e está iniciando nossa live em nome de Jesus. Amém? Para que os irmãos não percam, né, nada que vai ser falado aqui nessa noite, e principalmente as orações, né? A palavra de Deus que vai ser pregada nessa noite, né? Os irmãos não percam, né? Em nome de Jesus, vai ser bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém, queridinhos? Glórias a Deus, né? Aleluia. Nós somos da igreja, Assembleia de Igreja Evangélica Pentecostal Tanque de Betesda, né? Que se encontra lá na cidade de Santa Cruz de Minas, na Travessa de Juvenal Chaves, número 20, lá em Santa Cruz, né? Temos cultos quartas e domingos, às 19h30. Estamos lá, né? Adorando o Senhor, buscando a presença do Senhor, e está sendo uma maravilha nossos cultos. Se você tem desejo, né, de conhecer nosso trabalho, né? É só ir lá, às quartas, às 7h30, domingo também, né? 19h30, né, irmãos? Quartas, 19h30, domingos, 19h30, na Travessa Juvenal Chaves, número 20, lá em Santa Cruz de Minas, né? Vamos receber você com o maior carinho, com o maior amor do mundo, com a maior atenção, amém? Pode estar colocando aí o seu pedido de oração, que nós vamos estar iniciando nossa live em nome de Jesus Coração, pedindo permissão ao Senhor para iniciar essa live em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Pai querido, Pai santo, Pai celestial, nesse momento de oração, Senhor Deus, Pai querido, me coloco, Pai, diante de Ti como servo do Senhor. Nessa noite, Pai, de bênção, de graça, de louvor e de adoração. Senhor Deus, estamos aqui essa noite, Pai amado, clamando a Tua presença, clamando, Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, Tuas mãos poderosas sobre nossas vidas, sobre nossas casas e sobre nossas famílias. Deus, em nome de Jesus, repreenda todo o mal contra nossas vidas.
Repreenda, Senhor Deus, tudo aquilo, Pai amado, que impeça, Pai, nós recebemos a nossa bênção. Tudo aquilo, Pai amado, que impeça, Pai amado, a gente receber, Senhor Deus, o melhor do Senhor nessa noite de hoje. Senhor, eu abro a porta do meu coração, abro as portas da minha casa ao Senhor. Entregue em tuas mãos a minha família, a minha casa, Senhor, diante de ti, Senhor. E que o Senhor faça, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Senhor, abençoa cada um, Senhor, que está tendo essa live. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, Pai amado, esteja, Pai, em cada casa, em cada vida, em cada família nessa noite de hoje, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, venha, Pai amado, sondar os corações de cada servo seu, Senhor. Venha, Pai amado, o desejo do coração de cada um, Senhor. Venha, Senhor, os projetos de cada um. O Senhor pode todas as coisas, Senhor. Abençoe em nome de Jesus. Assim eu oro e te peço, te agradeço, certo, da vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridinhos. A paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos que estão entrando na live, e que as bênçãos do Senhor venham descer sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família nessa noite de hoje. Quero dizer aos amados queridinhos aí que nós somos da Igreja Evangélica Pentecostal Tanque de Betesda, né? Que fica situado lá em Santa Cruz de Minas, na Travessa de Juvenal Chaves, número 20. Temos cultos lá, nas quartas e no domingo, às 19h30. Amém? Queridinhos, ontem, né, nós tivemos culto lá no nosso ministério, foi uma bênção tão grande, graças a Deus, né? Onde a nossa irmã, Diaconisa Lúcia, trouxe uma devocional muito importante para o nosso coração. A nossa irmã Vânia trouxe louvor de adoração ao Senhor, e foi uma coisa maravilhosa. Graças a Deus, como todos os cultos são maravilhosos, porque tem a presença do Senhor, né? Não importa a quantidade, importa que o Senhor esteja na casa. Esse que é o diferencial, esse que é o importante. Amém? E nessa noite de hoje, queridinhos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que eu separei, né, para o seu coração nessa noite de hoje, para que a sua vida seja abençoada, a sua família seja abençoada, né? Que Deus venha abrir porta, né, de projetos, venha abrir porta em todas as áreas em quais os irmãos têm buscado diante do Senhor. Amém? Eu só quero dizer aos amados irmãos que vale a pena buscar no Senhor. Vale a pena você entregar a sua vida ao Senhor, vale a pena você colocar os seus projetos, os seus desejos de coração nas mãos do Senhor, que Ele tudo fará. Amém? Queridinhos, eu vou estar lendo a palavra, mas eu quero dizer, os queridinhos, coloca aí o seu pedido de oração, pode colocar aí, que no final da live vamos estar orando pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus, amém? E eu sempre faço isso, eu olho cada pedido de oração que está sendo feito, oro, e também logo em seguida também eu dou continuidade de oração, né, para os pedidos de oração que são escritos aí. Os irmãos também que me chamam no mensagem também, eu atendo todos com o maior carinho, como amor do mundo, não tem problema. Viu, irmãos? Eu não deixo ninguém, né, falando sozinho, não deixo ninguém escrevendo à toa, não. Eu vou lá, confiro cada mensagem, né, e respondo na medida do possível aquilo que o Senhor, né, falar no meu coração para instruir os irmãos. Amém? Queridos, quero dizer aos amados que essa live não é live de profetada, né, não é live de profecia, de profetada, que as coisas doidas, live de pedindo pix, nada disso não, irmão. Né? Nada disso não, né? As pessoas que fazem isso, meu irmão, nem acerte, porque Deus não está no meio desse negócio, não. Tá entendendo? Esse negócio de uma palavrinha, já manda lá umas 50 profecias, e o povo entra e chama, né? Todo mundo entrando na live, por causa das profecias, por causa das profetadas, por causa de, né? Aí logo em seguida pede uma quantia aí de pix, pelo amor de Deus, não cai nessa não. Amém? Não cai nessa não, porque a obra do Senhor, ela é voluntária, ela é feita por amor. Amém? Ela é feita por amor. Porque o Senhor, Ele já nos abençoa. E nós somos prósperos. Nós somos prósperos. A prosperidade não é dinheiro, né, irmão? A prosperidade é Deus te dar saúde, você trabalhar, ganhar seu dinheiro, você estar com a sua família aí, na sua casa, no seu ministério, você ser feliz. Essa é a prosperidade, é ter Deus. A prosperidade, a verdadeira prosperidade é ter Deus na sua vida. Amém, queridinhos? Então vamos lá, em nome de Jesus, na palavra, né? A palavra que eu separei para os queridinhos está lá em Mateus, capítulo 22, né? Capítulo 22, e o versículo 34. Quero dizer aos amados irmãos que quarta-feira, queridinhos, né? O nosso culto
de oração, né? E ação de graça, né? Culto de oração e ação de graça, de adoração, né? Culto de oração e adoração, né? O nosso culto de quarta-feira. Quem vai estar ministrando, né, é a nossa irmã, a missionária Carla, né? É uma bênção de Deus, né? Ela é esposa do meu amigo, irmão, evangelista Paulo, né? Uma bênção de Deus, meu Deus do céu. E vai estar conosco lá, né? E vai ser uma bênção, tanto louvando a Deus, como também trazendo a mensagem. Então, eu te convido a você, né, que quer ouvir uma boa palavra, estar conosco lá na quarta-feira, né? Em nome de Jesus. Amém, queridinhos? Mateus 22, 34. A palavra de Deus diz o seguinte, olha, e os fariseus, ouvindo que ele emudeceu os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Amém? Então é a palavrinha que nós vamos estar conversando, né? Vamos estar trazendo para os amados nessa noite de hoje, né? Aqui a palavra de Deus fala que os fariseus, eles diziam que Jesus, né, emudeceu os saduceus com relação sobre se paga imposto ou não, né? Se é lícito pagar imposto ou não, como é que é, tá. Nós sabemos muito bem a história que Jesus pegou uma moeda e disse, olha, essa moeda aqui, quem está na moeda? Aí eles disseram, é César, então dá de César que é de César e Deus o que é de Deus. E logo em seguida, quando os fariseus ouviram que ele emudeceu os saduceus, voltando, né, voltamos um pouquinho, que quando Jesus ele começou seu ministério, ele caminhava ali com várias pessoas com ele. Doutores da lei, pessoas entendidas da lei mosaica, pessoas que curiosas, pessoas que eram curadas, pessoas que se maravilhavam com as palavras que saíam dos lábios do Senhor, né? Pessoas que eram curadas, que eram salvas, que eram libertas. Então, várias pessoas caminhavam com o Senhor. E também pessoas entendidas da lei mosaica, pessoas entendidas, né, da palavra, né, e tentavam pegar Jesus à prova de toda forma. Então, um deles, né, fariseus, né, que era muito estudado, muito bem instruído, né, sobre a lei mosaica e tudo, ele perguntou a Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus, se fosse estudar a escatologia bíblica, você vai ver que Jesus ele não era afoito para responder, não, como nós somos às vezes. A gente às vezes quer responder, pai, papai, bola. Não, Jesus não. Jesus não analisava a pergunta, ele respondia com sabedoria, com poder, com graça, né? Então Jesus respondia dessa forma, olha, o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Aí Jesus deu uma pausazinha e disse logo o seguinte, olha, é o seguinte, o segundo mandamento, ele é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você for estudar as leis de Deus, né, os 10 mandamentos da lei, você vai ver que todo mandamento ali é contra Deus e contra o seu próximo. Se é contra o seu próximo, quero dizer para você, é contra Deus. Se contra o seu próximo, é contra Deus. Se a gente disser assim, olha, eu amo a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, eu amo a Deus. Mas se você não ama o seu próximo, você está sendo mentiroso. Porque para nós amarmos a Deus, nós temos que primeiramente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar o nosso próximo. Porque se a gente não ama aquele que está do seu lado ali todo dia, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Você sabe que Deus existe, você sente a presença dele, você sabe das suas benevolências, em qual ele deixa, ele permite você experimentá-lo, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, a gente diz que ama. A gente não vê
Ele diz que ama. E a gente não ama o nosso próximo. Então, quero dizer, os queridinhos, que para amar a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E esses 2 mandamentos, ele cumpre toda a lei. Não adianta a gente observar uma lei daqui, outra ali, e a lei do amor a gente não observa. Essa noite, eu quero falar para você, queridinhos, nessa noite de hoje, eu fiz algumas perguntas, alguns irmãos aí, há uns tempos atrás aí, eles disseram para mim que é muito difícil, a coisa mais difícil que temos no tempo de hoje é amar uma pessoa, é amar o ser humano. É muito difícil. E perdoar. Meu Deus do céu. Queridos, a palavra é muito clara, nós temos que perdoar nosso próximo. Se nós dizemos assim, eu amo a Deus, você não perdoa seu próximo, você está sendo mentiroso. Porque nós temos que amar nosso próximo, nós temos que perdoar nossas próprias ofensas. Irmão, a falta de perdão, eu já disse em outras lives, e digo para os irmãos nessa noite de hoje, a falta de perdão é um fardo que você carrega. Não é você dizer, não perdoe, fez isso comigo, não perdoe, papapá, eu tô nem aí para ele, não perdoa, papapá. É uma chaga que você está carregando. Às vezes o irmão não está nem lembrando o que fez, nem está nem aí para você. E você está lá se amarcando por causa disso. Irmãos, quando você perdoa, você tira um fardo pesado de suas costas. A própria palavra de Deus fala, quem perdoar as ofensas do seu próximo, perdoar o seu próximo, seus pecados também serão perdoados. Se você perdoar, você será perdoado. Mas se você não perdoar, tampouco também você não será perdoado. Isso é bíblico, querido. Isso é bíblico. Não tem condição nenhuma. A gente diz aqui, nossa, eu amo a Deus de todo o meu coração, mas não amo o seu próximo, não está sendo mentiroso, sendo hipócrita. Nós temos que amar nosso próximo. Temos que, nessa vida, tá andando em comunhão com todos, com todo mundo, irmãos. Porque naquele grande dia, lá no céu, como é que vai ser? Não, eu não gosto da fulano de tal, eu não gosto do Bertrano, peraí. E lá no céu, como é que vai fazer? Vai ter uma separaçãozinha? Não? Ele vai ficar de lá, vai ficar de cá? Irmão, não tá tudo junto. Mas para nós estarmos juntos lá, nós temos que estar juntos aqui. Nós temos que estar em comunhão com os irmãos. Vamos lá, deixa eu tomar aspas aqui. Às vezes a ofensa é tão grande que às vezes quebra aquela confiança. Mas o perdoar é uma coisa. Agora, conviver é completamente diferente, irmãos. Agora, tipo assim, eu perdoo meu irmão, mas eu vou continuar andando. Não, você perdoou ele, mas convivência não é obrigatória. Se você acha que mais para frente pode acontecer alguma coisa, então evita, mas perdoa. Não carrega essa raiz de amargura dentro de você. Não carrega esse fardo sobre a sua vida, sobre os seus lombos, não. Que quem padece com isso é você, a sua casa e a sua família. Que a maior luta que nós temos, queridinho, não é com o irmão da direita, da esquerda, da igreja, não, irmão. A maior luta, a maior tempestade que a gente passa é dentro de nossas casas. E o que nós passamos nas nossas casas é reflexo daquilo que a gente planta lá fora. Ai, meu Deus do céu. É complicado. Criamos raízes de amargura quando não deixamos de perdoar. Criamos uma barreira, né, que nos impede de chegarmos a ter Deus, de ter intimidade com Deus, a falta do perdão. Às vezes nós estamos orando todo tempo. E a gente não consegue a nossa bênção, não conseguimos nada. Sabe por causa de quê? Vai ver a falta de perdão. Perdoa o seu irmão primeiro. Porque Deus é justo. Deus é justo, irmão. A palavra fala que ele faz chover tanto para os bons como para os maus. Mas, queridinhos, se você tem o tempo de se converter, o tempo de consertar com o Senhor, conserte. Tempo de consertar com o seu próximo, conserte. Conserte com o seu próximo. Antes que chegue aquele dia, o qual o Senhor te chama. E aí? Você vai prestar conta disso aí, meu querido. Hein? Misericórdia. Então, meus amados, procura. Tem uns irmãos, eu sinto isso de dizer, tem irmãos que não perdoam, não conseguem. Tem uma dificuldade muito grande de perdoar. Mas quero dizer, você vai orar pela sua vida. Para que o Senhor coloque esse desejo no coração de perdoar. Você vai ver o alívio que vai ser quando você perdoa.
A falta de perdão, eu já disse isso algumas vezes, a falta de perdão é você tomar um veneno e torcer para que o outro morre. Meu Deus do céu. Então, meu irmão, vamos examinar isso direitinho, vamos olhar isso, né? Vamos colocar nas mãos do Senhor. Às vezes, sei o quê, eu tenho dificuldade, mas coloque a oração, você vai ver que Deus vai montar um cenário, o negócio vai ficar certo, Deus vai fazer um reboliço aí, que vai te botar você de frente com essa pessoa, ou você vai procurar essa pessoa e vai consertar com ela, e vai viver bem, feliz. Essa, entre aspas, fecha. Perdoar não é conviver, viu, Cristo? Às vezes a coisa foi tão brava que você não tem como conviver mais, porque quebra aquele vínculo de confiança e é complicado, eu sei como é que funciona. Mas você deve perdoar. Você deve perdoar. Amém? Se quer pedir perdão ao Senhor, quer receber o perdão do Senhor, perdoa o seu próximo. Perdoa o seu próximo como você quer também ser perdoado também por Deus. Então, eu queria que Senhor, que essa palavra nessa noite de hoje, a palavra rápida, objetiva, para o seu coração, né? Em nome de Jesus. Quero dizer aos amadinhos, queridinhos, né? Que amanhã, né, nós temos culto. Temos culto às 19h30 no nosso ministério, né? Na Travessa Juvenal Chaves, número 20, lá em Santa Cruz de Minas, né? Às 19h30. Vamos estar nesse culto lá de adoração e oração. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, vamos buscar ter intimidade com o Senhor. Quanto mais intimidade nós temos com o Senhor, mais nós aproximamos dele. E quanto mais aproximamos dele, mais as bênçãos dele descem sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Amém, queridinhos? Glórias a Deus. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais recebemos da parte dele as bênçãos. Mas quando mais afastamos do Senhor, tão pouco também as bênçãos não nos alcançam. Amém, queridos? Que Simão fique essa palavra em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pela sua casa nessa noite de hoje. Amado Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai amado, por cada vida, Pai amado, que entrou nessa live, Senhor, por cada vida, Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, que ouviu essa palavra. Senhor, que essa noite, Pai amado, o Senhor venha trabalhar nos corações de cada um, Pai, o desejo de perdoar, o desejo, Pai amado, de liberar, Senhor Deus, o perdão, tirar esse fardo sobre nossos lombos, Senhor, para que nós vivemos em paz, perdoados, consertados com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero ministrar a tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus. A vida, Pai amado, Brian, Senhor Deus, que está enfermo, Senhor. Filho da nossa irmã, missionária Juliana, Senhor Deus. Senhor, Pai amado, venha em encontro do Igor, Senhor Deus. Filho da nossa irmã Vânia. A família dela, Senhor Deus, a casa dela, nossa irmã Joana, Senhor. A cada irmão que está nessa live, Pai amado, em nome de Jesus, alcança com tuas mãos poderosas. Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, visita, Senhor Deus, cada casa, cada lar, que haja curas, libertação. Haja, Senhor Deus, Pai que Deus amado, as bênçãos do Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Senhor, Pai querido, Deus amado, abençoa nosso culto de amanhã, Senhor. A vida, Senhor Deus, da nossa irmã missionária Carla, Pai. A vida, Pai amado, de cada irmão que vai estar lá, Senhor Deus, e irmãos também vão estar nos visitando. Senhor, Pai amado, abençoa cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu, como ministro do Evangelho, quero abençoar, em nome do Senhor Jesus, a cada vida que aqui se encontra, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém, queridinhos? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor desçam sobre a sua vida. Amém, queridinhos? Graças a Deus. Até segunda-feira que vem, né, nós vamos voltar com a live de novo, em nome de Jesus, orando pela sua vida, pela sua família e pela sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus, né? E para aqueles que vão conhecer nosso trabalho amanhã, né? Nosso culto de adoração e oração, né? Travessa Juvenal Chaves, número 20, lá em Santa Cruz de Minas, né? Às 19h30. Amém, queridinhos? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Essa é quarta-feira, viu, queridos? Não é amanhã, não. Falei amanhã, né? Quarta-feira. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Uma boa noite a todos e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.